Olá! Neste tutorial falarei a respeito de um recurso muito interessante disponível no Blender 3D e em muitos programas de modelagem e animação que estão aí no mercado. Quando nós paramos para observar aí uma animação feita por computador, nós vamos notar que esses personagens têm a movimentação dos olhos e da boca feita através desse recurso, que é o recurso denominado Shape Key. Se formos traduzir, significa algo em torno de chave de formato, chave de quadro. E é esse recurso que vai permitir que a gente faça transformações na malha dos objetos para criar aquele efeito. Eu não farei aqui a explicação do recurso utilizando o olho, utilizando a boca, mas farei aqui o entendimento do uso desse recurso através de um objeto básico que vai ser esse objeto cúbico que nós temos aqui na nossa área 3D, para que vocês entendam o que é que esse recurso pode nos permitir aqui junto aos nossos projetos. Então vamos lá. Eu vou selecionar inicialmente o cubo com o botão direito, vou aproximá-lo com o botão do meio do mouse e nós vamos agora vir aqui na janela de propriedades com o cubo selecionado, que fica aqui na lateral direito. Nós vamos naquele ícone que representa a mesh do objeto cúbico, que é esse ícone aqui com esses três pontinhos, que é o ícone de informação sobre objeto em forma de mesh. Vamos clicar nesse triângulo aqui e vamos ter as propriedades nessa guia denominada normais. E nós já vimos que dentre as propriedades que aqui constam, nós já tivemos a oportunidade de fazermos algumas aulas utilizando essa opção Vertex Groups, que são os grupos de vértices que nós criamos. E vamos hoje então conhecer como é que a gente pode fazer a opção do Shape Keys. E é aqui nesse quadradinho que vocês vão perceber que eu tenho um sinal de adição e um sinal de subtração. O de adição significa que nós vamos adicionar Shape Keys, ou seja, chaves de formato, para fazermos a animação da nossa malha. O de menos significa que nós vamos apagar as chaves que nós tenhamos criado aqui nessa área. E para entendermos o uso desse processo, nós vamos selecionar esse cubo, vamos vir aqui nessa caixinha Shape Keys e clicar nesse sinal de mais. Repare que ele cria um grupo aqui no Shape Keys, que é denominado Bases. Digamos, se você quiser alterar o nome desse Bases para outro nome qualquer, basta que vocês cliquem duas vezes aqui nessa opção. Eu vou colocar aqui, ó, distorção, e vou dar um Enter. E aqui eu dou nome ao meu grupo Shape Keys de distorção. Para nós criarmos então a animação da malha desse objeto, utilizando esse grupo, é necessário que eu adicione novo Shape Keys, e vocês vão reparar que quando ele adiciona a segunda opção, ele adiciona com o nome Key 1, que é chave 1. Se clicarmos novamente no mais, Key 2, que é chave 2, e assim sucessivamente. Então nós temos três chaves aqui disponíveis para nós fazermos uma animação básica na malha desse objeto. Nós já aprendemos a fazer animações de deslocamento, de rotação do objeto, usando-nos dessa timeline que fica aqui embaixo, que é a nossa linha de tempo, para aplicarmos quadros que são os keyframes e fazermos com que o objeto se movimente, se desloque. Agora, como é que a gente faz para fazer uma animação para distorcer a malha desse objeto? É isso que nós vamos ver utilizando esse recurso Shape Keys. Então, com o nosso objeto aqui selecionado, nós vamos sair do modo Object e vamos entrar no modo denominado Edit Mode, que é o modo de edição. E aqui eu tenho como trabalhar os subobjetos que compõem o nosso cubo. Quem são eles? Se olharmos esses três cubinhos aqui, nós temos a opção de trabalharmos com as vértices, que são esses pontinhos de quinas, as arestas, que são as linhas que ligam essas quinas, e as faces, que são essas laterais cheias do objeto. Vamos então ver como é que a gente pode fazer a deformidade da malha para criar uma animação desses objetos que compõem o nosso cubo. Vamos vir aqui no Shape Key, vamos perceber que existe aqui a nossa propriedade. Vamos descartar a opção distorção e vamos clicar no primeiro Key 1 para criarmos a nossa primeira chave de animação com o objeto. Clicamos aqui no Key 1 e nessa primeira chave aqui, a animação que eu vou querer fazer vai ser uma animação bem prática. Eu vou apenas selecionar aqui na caixa de seleção de subobjetos
a opção de trabalhar com Faces, que é esse terceiro cubo, e vou clicar nela com o botão esquerdo. E aqui agora, com o botão direito, eu posso selecionar a face que eu desejar aqui do objeto. Vou selecionar essa que está apontando de frente para mim. E com ela selecionada, eu vou utilizar um recurso que é clicando a tecla Y, que vai me permitir cortar essa face do objeto. Vocês vão perceber que a face já foi marcada, e se eu encostar o cursor na setinha vermelha, que é a nossa coordenada X, segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, verifique que eu arrasto essa face, e essa face é separada daquele nosso objeto através daquele comando Y. Então, tendo feito a separação e feito esse movimento, já que eu tenho a primeira chave aqui selecionada, eu vou simplesmente aqui, nessa janelinha denominado Value, que é valor, encostar o cursor sobre a caixinha, segurar o botão esquerdo e vou arrastá-lo para a direita para mudar esse valor de 0.000 para 1.000. E aqui a gente, pessoal, já teve a oportunidade de fazer a primeira animação da malha desse objeto. Se eu clicar aqui no shape básico, que eu dei o nome de distorção, verifique que o meu objeto volta para aquela funcionalidade do objeto por completo. Se eu clicar no Key1, eu tenho ele já com a animação aqui promovida. Eu vou clicar aqui em Key2 e vou perceber que o meu objeto novamente voltou à posição inicial. Não se preocupem com isso. O que eu vou fazer aqui é agora fazer com que essa face selecionada tenha uma escala pelo eixo Z, que é a seta azul, e faça um achatamento na sua forma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o SZ, vou fazer um arraste nesse sentido, repare que eu achato. E aqui na chave de valor, do Key2, eu vou, onde eu tenho o valor, segurar com o botão esquerdo e arrastar até o ponto 1. E aqui eu fiz uma segunda animação de chave, ou seja, uma distorção na malha, tendo como base essa movimentação que eu fiz aqui nessa caixinha de 0 para 1. Quando clicar na Key 3, que já é a chave 3, novamente a minha forma volta à sua posição inicial. E a esta chave 3 aqui, eu vou dar uma outra animação, ou seja, distorção de malha para o objeto. Eu vou fazer com que o objeto ele faça uma rotação, tendo como base a coordenada X. R, X, movimento com o meu cursor do mouse e dou mais ou menos uma rotação nesse sentido. E aqui com a Key 3 acionada, aqui a chave 3, eu vou aqui na sua caixinha de valores na parte inferior, clicar com o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastá-lo até o valor 1. E vou clicar em distorção. Voltamos ao nosso ponto inicial. Vamos fazer a animação da nossa malha agora? Para isso nós temos que retornar ao modo Object. E aqui no modo Object nós vamos reparar que o nosso objeto está totalmente distorcido aqui quando nós retornamos. Por quê? Porque nas três chaves que eu fiz a movimentação, os meus valores continuam com o valor 1, que foi o valor finalizado durante o modo de edição. Então, para eu voltar à forma normal do meu objeto, eu vou pegar cada chavinha dessa aqui, por exemplo, a Key1, vou segurar e botar no valor 0. A Key2 eu vou segurar, colocar no valor 0. E a Key3 eu vou segurar, colocar no valor 0. Verifique que aqui as minhas três chaves no valor 0 voltaram o objeto à sua forma inicial. E agora nós podemos fazer uma animação básica apenas da malha do objeto. Então vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos usar a nossa timeline e a tecla I para inserir os quadros de animação. Então vamos selecionar a primeira chave, que é a Key1, ela está aqui com o valor 0. Vamos aqui no ponto 0 da nossa timeline, que é o frame número 1, clicar a tecla I com o nosso cursor na área e digitar. Eu vou usar logo o Lock Rot Scale, que já me permite fazer a animação tendo como base as três coordenadas de locação, de rotação e de escala. Então eu utilizo o Lock Rot Scale. Pronto. E vou clicar aqui no frame número 40 da minha linha de animação. Percebo que eu já tenho aqui o primeiro quadro inserido. E aqui
o que eu vou fazer é, com a Key 1, puxar esse valor aqui para a posição 1 e nós vamos ter essa movimentação da nossa malha, é a distorção. Vamos dar para ela um segundo quadro, clicando e Lock Rot Scale novamente. Pronto, já fiz então do quadro 0 até o quadro 40 a primeira animação. Se eu segurar minha barra aqui e der a animação, verifique que não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque nós fizemos o insert keyframe tendo como base o uso que nós estamos acostumados a fazer da nossa animação de qualquer objeto aqui na área. Para o processo da keyframe é diferente e vocês vão entender o porquê. Nós temos que vir aqui na sua chave de valor, retornar o valor 0 e aqui sim, repare, eu tenho que encostar o cursor no quadro valor, onde tem um ponto 0, tá vendo aqui? E vou clicar o botão direito. Verifique que surge uma janelinha dando o nome valor e aqui eu tenho a opção ó, Insert Keyframe. Então para eu inserir o quadro de animação no Shape Keys é dessa forma que a gente faz. Então eu clico aqui em Insert Keyframe, vocês vão ver que ficou com a cor amarela, isso quer dizer que foi um quadro de animação inserido nessa posição. Vou clicar aqui ó, onde nós tínhamos feito aquela animação básica anterior, que não deu certo. E aqui, vamos verificar que a tarjinha da Key 1, nesse ponto, voltou a ficar verde. Nós vamos dar uma movimentação aqui nessa chave, botando o valor para 1. Verifique que o nosso objeto aqui sofreu a animação. Vamos encostar o cursor, clicar o botão direito e inserir o segundo quadro frame. Vamos ver agora? Se voltarmos para a posição do frame 1, então se dermos a animação, ó, nós vamos ter a animação dessa malha do objeto. Vamos então utilizar, já que nós usamos até o ponto 40 a animação do nosso keyframe, nós vamos nessa caixinha aqui que nos permite andar de quadro a quadro, já que nós estamos no 40, nós vamos clicar nessa setinha para que ele fique no 41. E aqui no 41, nós vamos acionar então essa segunda chave, que é a Key 2. E vamos fazer a animação da deformação que ela vai criar aí no objeto. Estamos aqui com o valor 0. Vamos clicar com o botão direito para criar a primeira animação na nossa timeline a partir daqui. E vamos agora clicar no quadro 80 da nossa timeline. Verifique que aqui fica na cor verde, isso quer dizer que nós temos que adicionar um novo quadro de animação. E já que eu tenho que fazer a animação utilizando essa segunda chave de formato, eu vou segurar com o botão esquerdo, arrastar até o ponto 1 e vocês vão verificar que na área eu tenho a segunda animação provocada por esse Shape Key, que é a chave número 2. E aqui, olha, já que eu estou no frame 80, eu vou encostar o cursor novamente aqui nessa condição do valor, clicar o botão direito e aqui vou inserir o segundo quadro frame dessa animação. E se eu voltar a minha animação ao ponto 0, do frame 4080, a animação que nós vamos ter do objeto vai ser essa, ó, que representa aquela animação Shape Key que nós fizemos no Key número 2, que é a chave 2. Vamos agora, já que estamos no 80 aqui, andar um quadro de animação, clicando aqui nessa setinha direita dessa casa, e vamos para o quadro 81. No quadro 81 eu vou utilizar agora o Shape Key, que é a chave número 3, que é o Key 3. Eu vou clicar nele, eu estou aqui utilizando o valor 0, eu posso movimentá-lo para fazer a rotação, então aqui com o valor 0 e com a minha taja no quadro 81, eu vou encostar o cursor na caixinha de valores, clicar o botão direito e aqui vou inserir o primeiro quadro frame desse Shape Key. Repare que ele ficou na cor amarela. Vamos então movimentar para o 120 e aqui no 120 nós vamos utilizar o valor aumentando para 1 e vou utilizar o botão direito para inserir o segundo quadro frame dessa Shape Key. Pronto. Vamos dar a nossa animação para ver como é que vai ficar essa deformidade? Então é dessa forma que nós vamos ver ó, o Shape Key trabalhando com
a malha do objeto e fazendo transformações que são interessantes. É verdade que esse recurso é muito utilizado para fazermos aqueles efeitos de abrir olhos, de fechar a boca de personagens e outras finalidades que ele tem. Mas podemos fazer também animações, fazendo com que haja algumas transformações interessantes no uso desse recurso. Vocês podem utilizar as dicas aqui fornecidas para que vocês possam criar alguns recursos interessantes de animação com as malhas do seu subobjeto e assim por diante. Boa sorte e boa prática. Até a próxima.